Pai, eu queria começar com uma coisa, testar a tua memória. Me conta aí, como é que era acordar na casa que tu morava com vovó e teu amigo? Como era teu quarto? Tu acordava de manhã e aí, qual é a primeira coisa que tu via? Depende. Quando tem tempo de sol, você botava o pé no chão e tranquilo, não tinha água dentro de casa. Mas se chovesse a noite toda, se tivesse caído água, a maré estivesse cheia, você se acordava, botava o pé no chão com cuidado para ver se tinha entrado água dentro de casa. Se a casa estava com o piso, tinha água. Certo? Então, essa era a reação. E quando você via aquela caça, né, de madeira, né? A suada dos juizinhos, o entorno que as caças é uma colada com a outra, né? É muita suada, né? Um tempo o banheiro era fora de casa, então você tinha que compartilhar o banheiro com outra família. Geralmente se tomava banho no quintal, no tonel de água, enchia esse tonel com água na época que não tinha encanada e tomava-se banho no quintal, né? Tipo short e tudo mais, né? Porque não tinha como tomar o chuveiro, água no chuveiro, como não tinha água encanada, não tinha chuveiro. Depois colocou o chuveiro. O que faz de um lugar a sua casa? E mais, o que faz de sua casa um lar? É a forma como você se lembra da sua infância, como meu pai fala a seguir. Ali praticamente eu vivia assim um mundo infantil, né? Toda a recordação de jogar bola, brincar com os meninos, com os colegas na rua, com os amigos na rua. Ou seria a forma como você se relaciona com a sua rua, como Marlene fala agora. Eu sou Bururu da Gema, nem na maternidade eu fui. Eu nasci na minha casinha lá. Ou a luta que você travou para fazer da lama um lugar digno que te dê orgulho, da mesma forma que Dona Anita relata a seguir. Era lama, isso aí. Tudo aqui era lama. E hoje minha casa era daqui para trás. Aí foi quando a Coab entrou, aí fez melhoria, né? Mas era lama, tudo lama. Aí na frente tinha um lamaçal que os meninos brincavam, tudinho. Mas era dentro da lama. Será que é a história do seu esforço, do seu trabalho, que desde cedo te obrigou a amar cada pedaço de chão conquistado? Do mesmo jeitinho que Dona Ivanice discorre sobre não ter tido infância por trabalhar tanto. Tivemos infância de jeito nenhum. Hoje em dia as autoridades não querem que uma criança ajude a família, mas antigamente tinha que ajudar para aquela renda crescer mais um pouco. Tá entendendo? Era uma vida muito sofrida. O que é uma casa para você? Caminhando pelo Chié novamente depois de tantos anos sem pisar aqui, eu percebi que casa e lar para as pessoas envolve muito mais do que apenas tijolo, cimento, cama, TV, geladeira. Um lar é onde você sente que as suas raízes se fixaram de uma maneira tão firme que, independente do que aconteça, mesmo depois das maiores tempestades, tudo permanece. As histórias, a luta, o trabalho, tudo. Eu sou Caio Santos e hoje a gente vai entender como era viver no Chié antes do projeto que mudou a comunidade para sempre. Hoje nós vamos pintar o quadro do que era o Chié e no episódio seguinte vamos saber como a favela se transformou depois disso. Mais uma vez seja bem-vindo ao Chié. Só que antes de tudo peça licença, você está entrando na casa das pessoas. Eu já repeti várias vezes que o Chié foi formado dentro de um manguezal. Desde o último episódio, falamos por aqui sobre a origem do nome da comunidade e soltamos algumas pistas da situação das ruas e vielas. Como vocês ouviram no começo, meu pai descreveu a casa de sua infância por dentro, mas aqui
para vocês entenderem como isso era algo comum em todas as casas, meu tio explica um pouco mais essas estruturas. A nossa casa é como todas as casas da comunidade. Era uma casa de madeira, tábua, né? De madeira, certo? Coberta de palha, palha de coqueiro, né? A nossa casa teve sempre um quintal um pouco maior do que outras casas. Muita casa não tinha nem quintal, né? Assim, uma cerca, um quintal, tudo mais. Normalmente as casas eram as casas que um dava passagem para outras famílias, e normalmente a saída da casa era toda cercada de água, então tinha que se construir pontes, né? Ou pontes com o tronco do coqueiro, que às vezes escorregava muito. Ou eu me lembro que a primeira ponte de lá era uma ponte de 2 troncos de coqueiro, um perto do outro. Depois, como a gente começou nós escorregava muito na ponte, papai construiu uma ponte realmente com pau e tábua, uma ponte bem construída, para dar acesso à nossa casa. Então, é sempre isso a casa. O padrão era esse: casa fechada com madeira, com tábua, coberto de palha. Percebam que a vida era realmente comunitária. Meu tio descreve essa relação em que, para sair de sua casa para o mundo lá fora, você muitas vezes tinha que passar dentro da casa de outra família. Mas além disso, tinham os banheiros, que ficavam na parte externa das casas e muitas vezes era dividido entre os vizinhos. Eu fiquei curioso para saber como era a relação de uma vizinhança que precisava tanto uma da outra, às vezes até de forma obrigatória. Interessante. Essa é quase uma família forçada, né? Quase um relacionamento. Como as casas eram próximas, assim, essa divisão hoje, que é um muro, que tudo mais, aí as pessoas têm aquele relacionamento muito direto, né? As mães brincavam um com o outro, mas os filhos continuavam juntos, frequentando a casa um do outro, brincando, jogando, tudo mais. Nessa quarentena, no meio de tantas agonias devido ao isolamento social, eu tive pequenas discussões com vizinhos do prédio. Num desses momentos, meu pai fez questão de dizer que ele não gosta tanto de confusão, porque isso lembrava a ele como era pesado esse tipo de coisa na favela. As brigas eram feias, duravam dias e geralmente criavam um estresse grande, assim como o tio me disse. E aí, o mais curioso disso é saber que essa questão do estresse e das brigas deu a um beco do Chié o seu nome, um nome marcante e uma história bem engraçada. Eu tô falando do Beco do Bururu, uma ruela dentro da comunidade que para muitos é quase um estado independente. O Bururu está para o Chié, como a Catalunha está para a Espanha. Ainda era ponte. Então era lama e ponte, aquelas pontes pra gente passar, a ponte caía, a gente caía dentro. Era difícil, muito difícil. Muito difícil mesmo. Não tinha energia, ainda não tinha energia, era candeeiro. Muito difícil, não tinha água encanada ainda. Essa é Dona Dina, uma das entrevistadas mais dóceis com quem eu falei. Ela tem história na comunidade porque fez de tudo ali dentro. E aqui ela explica pra gente de onde vem o nome do Bururu. O Bururu, sabe por quê? Porque tinha uma mulher, que era muita briga que tinha. Brigava muito, era muita anarquia. Aí botaram o apelido de Bururu aqui. Isso aqui não tinha apelido de Bururu. Aí botaram o apelido de Bururu, depois ela saiu daqui de noite. Deram parte dela, ela saiu com 24 horas. A gente não viu nem quando ela foi embora. Quando amanheceu o dia. Aí ficou o nome de Bururu, que era muita briga que tinha. Outra moradora do Bururu que entrevistei é Marlene, ou simplesmente Mana. Eu vou falar o que eu sei só, né? Tudo bem. Meu nome é Marlene Ramos da Silva. Tenho 56 anos. E nasci e me criei no Bururu. Nessa entrevista com Marlene, meu pai me acompanhou. Aliás, em todas elas. Eles são amigos de longa data e, de vez em quando,
A voz que aparece fazendo algumas perguntas é a dele, tanto nessa entrevista como nas outras. Como, por exemplo, aqui, onde ele motiva Marlene a nos contar sobre o seu apelido. Se a gente chegar no Bururu e procurar por Marlene, a gente acha quem? Mana, Por que chama de Mana? é apelido de criança. Hoje, muitas vezes já me conhece por Marlene, mas até, vamos dizer, até acho que uns... Aqui, né, em Campo Grande. Acho que até uns 5 anos atrás ninguém me conhecia por Marlene. Eu era Mana, em trabalho, em colégio. Hoje já chama. A visão de Mana sobre Bururu versus Chié é mais curiosa. Para ela, o Bururu é o verdadeiro lar. Ela se diz burururense da Gema. E quem escuta ela falar nem percebe que o beco fica apenas uma rua de diferença da casa onde ela mora hoje em dia no Chié. Até hoje eu nunca sonhei com Bururu do jeito que ela é hoje. Eu fecho os olhos, eu sei ali a rua todinha, as entradas das casas. Só sonho com Bururu de antigamente, da minha infância, da minha juventude. Só sonho com Bururu antigo, de tão bom que era. Marlene tem essas lembranças fortes de infância que ignoravam o que muitos de nós poderiam considerar ser um grande obstáculo para uma vida digna. E talvez realmente fosse. O caso do Bururu, para além da graça da origem do nome, é o caso principal nesse papo sobre a vida dentro de uma comunidade formada no manguezal. Se existia enchente o tempo todo, lama para todo canto, pode ter certeza que no Bururu isso era ainda pior. Foi quando eu tive meu segundo menino. Aí deu a crise e já não desinchou mais. Dina tem uma doença crônica na perna, chamada elefantíase. Aí eu fui me tratar, mas também morando num pedaço desse, só era muita lama, só era a maré enchia. Quando a maré enchia, ficava cheio d'água na frente, aqui no Bururu. Era horrível aqui o Bururu, isso é horrível mesmo. Onde o inchaço na sua perna torna a locomoção praticamente inviável. A perna dela fica muito inchada e a dor é absurda. Quando eu perguntei sobre isso, ela deu essa resposta dura, mesmo com sua voz doce, sobre a sua condição de vida com essa doença. Aí pronto, eu não tinha tempo de me tratar, que lavar roupa para fora, ter um menino. Aí fui ter o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí foi ficando assim. Aí não me tratei. A culpa foi que eu não me tratei, não tive condição. Né? Porque fui só muito nova, não tinha ninguém para me orientar. Mamãe vivia já em outros cantos, trabalhando, né, vivendo a vida dela. E pronto. Aí fui ficando assim. Ela foi muito tempo lavadeira. E aí tenta imaginar como era andar de cima para baixo com roupas para lavar, no meio da lama, com uma perna inchada, como é o caso dela. E não é um pequeno inchaço. É um inchaço gigante. Essa questão da falta de apoio de saúde pública foi fundamental para a dona Dina ter até hoje essa condição dificultadora de seu bem-estar. O Chié só teve posto de saúde à sua disposição lá para o final dos anos 80. Ela não falou isso, mas eu imagino que na sua juventude, casada e precisando dar sustento à sua casa, não havia muito tempo para pensar na dor. O trabalho de dona Dina como lavadeira era uma das profissões mais comuns entre as mulheres do Chié. Para além disso, as opções eram pescar mariscos e vender os pescados, ou conseguir um trabalho na fábrica Tacaruna, que fica próxima à comunidade. Pausa. Fábrica Tacaruna. Ok. Aqui, segundo o Wikipédia, diz o seguinte: a Fábrica Tacaruna, fundada como Usina Beltrão, é uma edificação histórica localizada na cidade do Recife, capital do estado brasileiro de Pernambuco. Inaugurada em 1895, foi a primeira refinaria da América do Sul e a primeira construção em concreto armado do Brasil. O conjunto edificado foi adquirido no ano de 1924 pela Companhia Manufatora de Tecidos do Norte, que o transformou em indústria têxtil, passando a ser chamada de Fábrica Tacaruna.
Em 1982, o prédio foi desativado. A fábrica empregou centenas de pessoas que moravam pelos arredores de Campo Grande, o bairro onde o Chié está situado. Uma dessas pessoas já é Dona Ivanise, moradora do Chié. Ela começou a trabalhar desde cedo. Dentre muitas coisas que ela fez, a fábrica foi seu vínculo empregatício por 2 vezes. É pra sair? Não, é pra conversar contigo. A fábrica era fundamental para o Chié não só pelos empregos. Ela tinha também uma importância simbólica em vários âmbitos. Assim como a gente escuta aqui um pouco mais de Ivanise falando sobre isso. Você é uma fábrica Tacarona, Ivanise. Seu trabalho, você trabalhou 2 vezes na Tacarona. Como é que foi esse trabalho? Como é que foi essa experiência? Você trabalhava de que lá? A primeira vez eu cheguei a passar 5 anos e pouco. Aí eu entrei lá como acabadeira, tirando linha dos cobertor, né? Que as costureiras costuravam. Aí depois eu passei a ser costureira. Uma costureira boa, eu produzia muito. Eu era uma das costureiras que mais produzia cobertor ali. Aí depois teve um tempo que ela fechou. Aí depois reabriu de novo. Aí cheguei a trabalhar, parece que uns 5 anos e pouco de novo. Foi quando aconteceu a morte de Severo Gomes. Aí você participava do sindicato? Participava, que é lá na Manuel Borba. Sindicato dos Tecelão. Sindicato dos Tecelão, ainda existe o prédio lá na Manuel Borba, o prédio do Sindicato dos Tecelão, em frente ao Crenópolis. Ela tinha esse valor lúdico para as crianças da época, assim como meu pai descreve de uma forma tão bonita sobre as luzes de Natal da Tacarona. Outra coisa que também tem muita lembrança da infância é na época do Natal, né? Porque o Natal era marcado pela fábrica Tacarona, que tinha um grande bueiro, e ela enfeitava o bueiro com com as luzes, né? Então a alegria tacarotata dentro da Ilha era ver aquele bueiro da Tacarona ser iluminado no Natal. Era a marca do Natal para todo mundo, é esperar que o bueiro começasse a acender. Ali sim começava a época natalina. E as crianças iam gritando, acendeu a Tacarona, e todo mundo ficava feliz porque simbolizava a chegada do Natal. Que não podia estar manhata, mas era uma época que batia com a corrida pessoal pela alegria da Tacarona tá acesa, né? Das pessoas, da gente ver o Natal chegando. Então quando a Tacarona faliu, eu já estava mais adolescente para tudo, foi um impacto muito grande você olhar no Natal e não ver a fábrica com a fábrica fechada, já estava fechada, e não ver o poeiro da fábrica iluminado pelo Natal. O fechamento da Tacarona foi um baque para a comunidade e até hoje o terreno está lá, abandonado pelo poder público, à espera de que algo seja feito. Na década passada, a prefeitura até tentou transformar a fábrica em algum tipo de atração cultural. O que sabemos é, com ou sem a fábrica, o povo continuou e sobreviveu. Nunca desistir é uma característica dessas pessoas. Foi essa garra que fez com que toda essa realidade estruturalmente pesada e ingrata se transformasse no Chié que hoje você pode conhecer. Um Chié que não tem mais medo da chuva. Aqui em casa tivemos alguns perrengues de infiltração no teto do nosso apartamento. Nosso edifício é antigo e isso acaba acontecendo em prédios mais velhos. Moramos no último andar e, vez ou outra, passamos por situações chatas, mas totalmente contornáveis em relação à água. Só que uma coisa nesses problemas com água saindo do teto sempre me chamaram a atenção. A forma como meu pai ficava completamente aflito. Eu demorei para saber que essa aflição ia além da situação em nossa casa. Essa aflição tinha a ver com algo comum em todas as entrevistas que realizei nesse projeto: o medo da chuva. More no mangue e enfrente sempre que chover as marés altas e a sua casa alagada. Meu pai
muitas vezes acordava com água inundando o chão, como ele contou no início desse episódio. O susto de ver a sua casa alagada, a agonia de perder as coisas que tinha. Tente imaginar. Isso era a rotina dos moradores do Chié. Existiam 3 chafarizes na comunidade e eles eram responsáveis por abastecer as famílias do Chié. Buscar água no chafariz era, como vocês ouvem na voz do meu tio, um evento no dia a dia deles. Menino. A rotina de nossa infância, né? A minha é Tia Temi, que é também um pouco diferente de outra rotina de outro menino. A gente ia muito ia para a escola, né? Muitos alunos talvez não fossem para a escola, a gente ia, né? Como a gente não tinha água encanada, né? A gente tinha que ir de manhã cedo, acordar cedo, para ir para o chafariz, para carregar, quando a gente começou a crescer mais. Não, pequeno não. Assim, até 8 anos, não, mas depois de 10 anos a gente tinha que ir no chafariz, pegar água, a gente tinha a lata para carregar, né? A água no início na cabeça, depois a gente colocava uma madeira, que descia no ombro, né? Para encher o tonel, porque a gente não tinha água encanada dentro de casa. Assim como a saúde, como a água, energia elétrica também era improvisada. Dona Anita me contou como se fazia para ter energia elétrica no Chié nos anos 70 e 80. Não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Essas coisas eram tudo emprestado. Da casa do vizinho, de onde tinha mais antigo, a gente pegava um bico de luz, pagava uma luz por fora. Não tinha nada, aqui era tudo lama. A quebra dessa realidade tão dura vinha das relações familiares, dos encontros entre amigos, da diversão proporcionada no sítio da viúva, um local que servia como um espaço de lazer dentro da ilha do Chié. Meu pai e tio Almi jogavam bola lá. O grande divertimento no domingo era sair para jogar futebol no sítio da viúva, né, que era um sítio que tinha ao redor da comunidade, que depois virou um campo, mas continuou chamando sítio da viúva, tá? E no final do jogo, o rapaz sempre estava, ou a mãe estava muito tocado para a gente ia tomar um dudu, que era um suco, né, que vinha num saquinho plástico, com uma proa, com uma coisa assim. Era o grande divertimento da gente no domingo, né? Enquanto Marlene usava como fonte para as suas peripécias artísticas de sua irmã na infância. E o sítio da viúva? O sítio da viúva era muito bom. Afe Maria. Eu lembro tudo isso na minha infância. A gente ia pegar barro, eu e minha irmã, para fazer boneco. Minha irmã era para ser artista de fazer móvel. Ela fazia uma casa completa de barro. Tanajura. Aí a gente não tinha misturinha para comer, filho. Estamos tanajura. Reescutando esse áudio, eu fico aqui pensando. A vida nem sempre é fácil para as pessoas, mas é tão bonito ver elas encontrando doçura onde a maioria de nós só enxergaria o caos. Elas abraçaram o caos e fizeram desse abraço uma motivação para lutar por eles e por seu futuro. E de certa maneira, esse podcast só existe, eu só existo, por causa desse abraço ao caos. Mas me entende direitinho, tá? Não há romantização aqui. Eles todos afirmaram que foi preciso lutar muito para mudar o Chié. Todos sabiam que a condição de vida não era boa. Foi a luta coletiva, a união dos moradores dentro da associação comunitária que movimentou essas estruturas. O projeto Ponte do Maduro transformou tudo que eu descrevi hoje na vida da comunidade. Esse retrato que eu trouxe vai te ajudar a entender o impacto do projeto na vida de todos os moradores. Vai te ajudar a entender por que, quando os resultados do projeto se concretizaram, todas as dificuldades descritas aqui hoje ajudaram a comunidade a valorizar não só as suas novas casas, as suas ruas calçadas, mas todo o território. Como um lar que, com muito amor e suor, finalmente ficou mais próximo do que seus moradores mereciam. Um lar que não mais transformava em penitência
coisas simples como ir à igreja. Aí é quando... É porque tá gravando. Não, aí é quando eu tava muito com essas pernas doentes numa cama e chegou uns irmãos para orar por mim. Isso. Aí o Senhor, Jesus usou um dos irmãos e das irmãs e disse: você ainda vai caminhar pé enxuto para a igreja. Eu só caminhava na lama, né? Na maré, que minha casa, você quer a pior que tinha. Eu disse: ô, Jesus vai me tirar daqui. Eu nem acreditava que ia haver essa mudança aqui. Mas o quê? Foi uma mudança, meu filho, de tirou tudo e eu caminhei até, estou caminhando a pé enxuto para a igreja. Isso aqui é o único lugar que chove, enche daqui a pouco, 5 minutos, tudo sequinho. A gente não vê água aqui, não vê lama, não vê nada para a gente caminhar. Não é não. Foi esse pedaço aqui que a gente anda. Como Dona Dina previu, um dia andaria de pés enxutos para a igreja dela. E ninguém mais, na Ilha do Chié, perderia uma noite de sono por causa da chuva. Chié é um podcast integrante do projeto Fomenta NBW, de autoria de Caio Santos, e que conta com a participação de Ademir Damião e Almir Cosme na produção de roteiro e condução das entrevistas. Para falar com a gente sobre a produção de um podcast, basta entrar em contato pelo e-mail griote.politica@gmail.com ou pelo Instagram, @griote.podcast. No Twitter, você me acha pela @CaioGriote. E para mais informações sobre o Fomenta NBW, basta acessar @podcastNBW, tudo junto. Para mais material, conteúdo e para falar com a gente diretamente sobre este programa, você pode acessar tanto o Twitter quanto o Instagram. A gente tá como @chiepodcast. No próximo episódio de Chié, a gente vai finalmente entender o tamanho do impacto do projeto Ponte do Maduro e como a ação coletiva transformou a Ilha do Chié para sempre. Eu te espero então no próximo episódio. Muito obrigado pela companhia. E se lembra, tá? Isso aqui é muito mais do que apenas resistir. É sobre existir. A gente se vê em breve. Até mais. Precisa rever os custos fixos do seu negócio digital? Melhorar o desempenho do seu e-commerce e gerar mais vendas? Aumentar a audiência e o faturamento do seu canal de notícias? Hospede seu site, e-mail, blog e até seu podcast a partir de R$19 por mês com a Server Doing. Os caras são parceiros da Amazon Web Services, hospedando seu site na melhor infraestrutura do Brasil, com suporte técnico 24 horas e atendimento humanizado. Assine agora usando o cupom PODCASTNBW, tudo junto, e ganhe 3 meses de graça. O link está na descrição do episódio.